Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e sua família em nome de Jesus Cristo. E a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você nesse dia, para nós meditar, se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo 28. Meu amigo e minha amiga, eu não conheço a tua situação, eu não conheço a tua vida, mas o nosso Deus, Ele te conhece muito bem. Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe de tudo que você precisa. E é por isso que Ele me incentivou a trazer essa palavra para você nesse dia. Eu creio que você está precisando. E Ele vai falar com você em nome de Jesus. Mas antes de nós entrar na palavra de Deus, eu convido você que está aí do outro lado para deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é importante, né? E entrega para mais pessoas, afinal de contas é a palavra de Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meu querido e minha querida, é um convite de Jesus. E esse convite, muitas vezes a gente anuncia e parece que ele é apenas para quem está no mundo, né, servindo ao mundo, que está cansado, que está sobrecarregado. Mas essa palavra, meu querido e minha querida, ela é muitas vezes para o povo de Deus que está na casa de Deus. E que no dia a dia vai se distanciando. No dia a dia vai vivendo aquela rotina espiritual. E quando se dá conta, se encontra cansado e sobrecarregado de tantas coisas, né? A palavra do Senhor nos fala que quando Marta, que quando Jesus chegou na casa de Marta e de Maria e de Lázaro, a palavra do Senhor nos diz que Marta, ela foi fazer os afazeres da casa para servir a Jesus. Mas Maria não. Maria foi dar atenção a Jesus, né? E foi ouvir os ensinamentos de Jesus. E quando Marta viu, a palavra do Senhor diz que ela se incomodou. Ela disse para o Senhor Jesus: Mestre, não te incomodas de que minha irmã esteja aí, né? Manda que ela venha me ajudar. A gente vê assim, nesse momento, meu querido e minha querida, uma falta de senso tão grande da parte de Marta, porque onde já se viu uma visita chegar na minha casa e o meu marido dar atenção para a visita e eu mandar ele vir me ajudar e deixar a visita só, né? Isso não é normal. Mas Marta queria que Maria fosse lhe ajudar e deixasse Jesus lá. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus disse: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, né? Mas Maria escolheu a boa parte e isso ninguém vai tirar dela, né? Porque Maria escolheu ouvir ao Senhor antes de servir. Porque ninguém consegue agradar a Deus sem primeiro ouvir o que Ele tem para falar, sem saber como lhe agradar. E Maria, meu querido e minha querida, Maria, ela quis ouvir ao Senhor. Era uma oportunidade tão grande, né? Afinal de contas, era o Salvador que estava ali, o Filho de Deus em pessoa. Maria não quis perder a oportunidade, ele estava na sua casa. Glória a Deus. E Marta foi fazer as coisas. É claro que o que ela queria, com certeza, era preparar algo para o Senhor. Mas o que o Senhor quer, meu querido e minha querida, é que antes de você se sobrecarregar com as coisas para servir a Jesus, Ele quer que você ouça Ele, né? E Ele diz: Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Eu acredito que Maria estava, né? Cansada, sobrecarregada de toda a trajetória da sua vida. E quando o mestre chegou ali, ela parou para ouvir os ensinamentos dele, para aprender. Glória a Jesus.
E Marta, naquele momento, ela perdeu aquela oportunidade, né? O que Jesus estava falando para Maria ouvir, com certeza, Marta não estava prestando atenção. Ela não aprendeu, porque ela estava muito ocupada com os afazeres da casa, quando ela poderia fazer uma outra hora, né? O que Jesus quer de mim, quer de você, meu querido, é que nós dê o nosso primeiro para Ele, né? Tudo que nós venhamos fazer, primeiro venha ser para Deus, depois para nós e para as demais pessoas. E aqui o Senhor Jesus, ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se você, ainda que você esteja na casa do Senhor, mas se você é uma pessoa que tem vivido uma vida sobrecarregada com os afazeres, muitas vezes até na obra, meu querido e minha querida, o Senhor Jesus, ele te convida a vir até Ele, a vir buscar da fonte, buscar essa água que fortalece, essa água que é como um rio de água viva e que é um rio que nunca seca. Se secou na sua vida, se está secando, é porque você parou de beber da fonte, que a fonte é a palavra de Deus. Sempre que o homem, sempre que a mulher estiver cansado e sobrecarregado, vem até a palavra de Deus, vem até a palavra do Senhor, ouvir o que Deus tem para falar. Porque o Senhor, ele tem força, ele tem ânimo, ele tem coragem para dar a cada um de nós. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor, ele faz forte, né, aos cansados e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Talvez hoje você se sinta dessa maneira, sem força, sem ânimo e sem coragem. Porque quantas vezes, meu querido, minha querida, eu já amanheci o dia aqui na minha casa, que eu me levantei e parecia que eu tinha passado uma noite trabalhando. Eu me levantei cansada, sobrecarregada. Mas o que é que eu faço quando isso tem acontecido na minha vida? Eu vou buscar o Senhor, eu vou pedir força a quem tem para dar. Eu vou para a palavra de Deus. E quando eu vou orar, vou buscar o Senhor. Quando eu me levanto renovada. Porque é assim que o Senhor faz, né? Ele renova as forças quando a gente está sem nenhuma. Né? Como ele diz, né? Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Ele chama a existência aquilo que não existe para te fortalecer, para te levantar. Porque sempre foi isso que Jesus fez. Quando ele encontrou um caído, ele sempre estendeu a mão, sempre levantou. E ele continua fazendo, meu querido. A diferença é que naquela época ele estava em pessoa fisicamente, andando, pregando, falando do amor do Pai. E hoje a gente encontra Jesus onde? Pela palavra dele. Hoje é a palavra, é a voz dele. Se eu quiser saber algo, se eu quiser conversar com ele, eu preciso examinar a palavra, ler essa palavra, ouvir alguém ler para mim. Porque aqui é a voz de Deus falando. Ele ensina, ele repreende, ele exorta, ele consola. Tudo isso tem para mim, tem para você nessa palavra. E o Senhor Jesus, ele diz mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Então, o primeiro passo, você que está cansado, sobrecarregado, é vir ao Senhor. E Ele promete que Ele vai aliviar. Porque o Senhor não é homem para que minta, né? Ele não mente. Se o homem não achou a solução, é porque ele não veio até o Senhor. Porque no dia que ele vier ao Senhor, a sua palavra, e ele fazer como o Senhor manda, pode ter certeza que o que o Senhor fala, ele vai acontecer, porque o Senhor não mente. Mas ele quer que eu e você tome o jugo dele sobre as nossas vidas. O que é o jugo de Deus? É a palavra, né? É aceitar as palavras que ele fala, os mandamentos dele, né? Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele quer que nós aprendamos da palavra dele, né? Porque eu sou manso e humilde de coração.
Aí quando o homem e a mulher tomam o jugo, que é a palavra, coloca em prática e aprende de Jesus, aprende, meu querido e minha querida, tem que aprender, tem que colocar em prática, porque do contrário, a palavra não fará efeito na vida de ninguém. A palavra de Deus, ela só faz efeito se eu e você praticar. Se não, se eu só ler, mas eu não praticar, a Bíblia diz que eu serei como um homem que construiu a sua casa na areia. Veio o vendaval, veio os ventos, veio a tempestade e derrubou aquela casa. Por quê? Porque ela foi construída na areia, ela não tinha estrutura. O alicerce dela era mole, era na areia. Mas o homem e a mulher que pratica a palavra de Deus, ele é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os mesmos ventos, o mesmo vendaval, a mesma chuva, a mesma tempestade, mas bateu contra aquela casa, não derrubou. Por quê? Porque ela era bem alicerçada na rocha. E o homem e a mulher que é alicerçado na palavra de Deus, que ouve essa palavra, que coloca em prática, pode vir o que vier, meu querido. Ele não cai, glória a Deus. Por que ele não cai? Porque ele está firmado na palavra. Mas se edificar, se fazer um alicerce na areia, qual é a sustentação? Né? Se viver uma vida só de aparência, não vale a pena, meu querido. Por quê? Porque quando vier as lutas, a pessoa vai cair. Não tem como. Porque a gente sabe, meu querido e minha querida, que existe... a gente tem muitos inimigos, né? Tem inimigos, pessoas físicas, que muitas vezes levantam contra a gente sem nem a gente tá fazendo nada com eles, né? Mas por trás existe um inimigo espiritual que te vê e me vê, né? E que arma cilada constante para mim, para você cair. Então nós precisamos estar revestidos com essa palavra. É a única maneira que tem para quando essas tempestades vier, seja física ou seja espiritual, elas não consigam nos derrubar. Glória a Deus, né? Quantas lutas você já passou e permanece de pé? Mas também quantas pessoas aceitaram Jesus, vieram para a presença de Deus e não conseguiram se firmar na palavra e voltar atrás, né? No primeiro vento voltaram para trás. Então, essa é a construção que cada um constrói. Mas que você venha construir a sua vida baseado na palavra de Deus, porque só ela permanece eternamente. Aí o Senhor Jesus diz que achareis descanso para a vossa alma. Quando o homem obedecer a palavra de Deus, ele der ouvido, ele crer, né? Ele obedecer, ele colocar essa palavra em prática, aí ele vai achar descanso para a vossa alma. Então, meu querido, minha querida, essa é a palavra de Deus que o Senhor tem para você nesse dia. Tudo na palavra de Deus, eu e você precisamos ser perseverantes, né? A gente vê que a palavra, ela sempre perseverança. Começo, meio e fim. E nós ainda não chegamos no fim, né? Então, nós ainda estamos perseverando. O Senhor Jesus diz que quem perseverar até o fim, na palavra de Deus, vivendo essa palavra, né? Será salvo. E esse fim, meu querido e minha querida, pode ser o quê? No dia da minha partida, no dia da sua partida. E também pode ser no dia do arrebatamento, se eu estiver com vida e você para subir. Aí chegou ao fim, né? Porque se o homem e a mulher morrerem sem Jesus, a Bíblia diz que segue-se o juízo, né? Vai esperar o juízo, né? Não vai participar do arrebatamento, né? Então, meu querido, minha querida, se você se encontra cansado, sobrecarregado, busque na palavra de Deus, né? A palavra do Senhor também fala aqui, só para concluir, em Salmos 145, versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade daqueles que o temem e atende-lhes o clamor. Então, se você invocar o Senhor, se você clamar ao Senhor, a primeira coisa, ele está perto de você. A segunda, ele vai atender a sua oração. Então, busca o Senhor enquanto é tempo, né? Porque Jesus está voltando, nós precisamos mudar de vida, viver essa palavra, para que quando ele venha, ou nós vá se encontrar com ele, estejamos preparados
para viver uma vida eterna de descanso, como Jesus prometeu. Que Deus abençoe você e sua família nesse dia, e essa é a palavra de Deus para o teu coração.